Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma live da sequência de lives do Clube da Prevenção. E hoje é um dia especial, um dia de receber uma amiga e um expert em um assunto saliva, já que é um assunto muito legal, muito interessante para todo sentido, né? De diferenciação, no nosso próprio planejamento, diagnóstico, manutenção. Então, ela vai passar para a gente muitas informações validadas, muitas novidades e muitas dicas de que a gente pode usar, o clínico possa usar no dia a dia. Tá ok? Fixei aqui no comentário o nosso tema, da prevenção ao diagnóstico, a saliva como chave no seu atendimento odontológico. Então, sejam todos muito bem-vindos. Giovana, Duplo, Ali. Débora já chegou. Rosilene, deixa eu chamar ela aqui. Débora, manda uma solicitação para mim, por favor. Você entrou, não vi solicitação para te aceitar. Débora Heller é um dos maiores nomes do assunto saliva no Brasil hoje, na atualidade. Não só no Brasil, né, no mundo. Então ela é uma palestrante internacional, uma expert que pode nos ajudar demais nisso aí. Então sugiro que fique na live até o final, que muitas dicas novas, dicas antigas, que validadas, que ela vai passar pra gente. Aí. Já aceitei, ela já vai entrar. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver. Aí, deu certo. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem e você, minha amiga? Também, graças a Deus. Bom te ver, Bom bom demais te estar aqui ver. com todos aqui nessa live. Que bom. Primeiramente, obrigado. Obrigado por ter aceito essa live, esse tempo seu tão precioso e tão importante para mim e para toda a minha audiência, todo mundo que vai assistir essa live no ao vivo ou no gravado. Eu estava falando há pouco que você, para mim, é um dos maiores nomes que nós temos no mundo hoje da saliva. E não é exagero de falar isso, porque realmente eu conheço de perto o trabalho da Débora. E não é nível Brasil, é nível mundial. E isso para a gente é um grande orgulho, sabia? A gente fica muito orgulhoso de ter uma brasileira, né, no ranking aí, no top do tema. E que possa trazer muita coisa real para a gente, né? Porque essa história de trazer o que é realidade e o que não é, precisamos de uma expert nesse assunto para traduzir para a gente. E você, muito bondosa, traz para a gente as informações reais, mastigadas, na verdade. Ela traz a ciência, traduzindo para o clínico e o que é válido, né, para o dia a dia, já que ela também é uma clínica que vivencia com o paciente. Então, ela não é só cientista, pessoal. Ela não é só do laboratório, ela é também uma dentista, assim como nós, tem as dificuldades, tem os desafios de um dentista também, entendeu? Então, apesar de ela estar na posição hoje como cientista, como professora, palestrante, mas também ela é bunda no mocho. Isso é legal, porque ela também consegue trazer para a gente a realidade de um paciente que a gente vive. Então, o clínico, às vezes, ele se acha muito distante do cientista, né? Ele fala, nossa, é uma realidade muito diferente, é muito longe. E eu estou aqui para isso. Essa sequência de lives, Débora, é para realmente dar acesso à nossa audiência, dar acesso a profissionais que às vezes eles não vão conhecer, não vão ter oportunidade de conversar e de escutar, né, a realidade e trazendo as nossas referências, as evidências que são referências na verdade, porque nem toda evidência pode ser uma referência, né? E aí que está a confusão na ciência, porque as pessoas acham que toda evidência pode ser uma referência, e na verdade não é. Então nós temos que tomar cuidado. Infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje não é só na odontologia, é em todos os segmentos. Então nós temos que ter muita cautela para falar o que é e o que não é. Então a Débora está aqui para nos ajudar hoje, pessoal. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, muito feliz em estar aqui contigo. Parabéns pelo teu trabalho. O Clube da Prevenção é algo que tão necessário para todos nós, dentistas, profissionais de saúde, para os nossos pacientes. E o teu trabalho e a tua função na Terra, nesse planeta e nesse mundo, Marinho, vai muito além do Clube da Prevenção. Tu ilumina o mundo, tu, a Ju, tua família. Então, para mim é uma honra somar com vocês e estar aqui para trazer o conhecimento para todos presentes, realmente falar
sobre o diagnóstico salivar, como isso, como tu colocaste, é a chave essencial para a prevenção e como isso possibilita uma prevenção individualizada, uma prevenção com predição e vai guiando desde a prevenção até o tratamento como necessário e a manutenção do nosso paciente. Então, muito feliz em estar aqui somando com vocês. A recíproca é verdadeira, viu? Toda a sua família também, e você, é tudo muito importante. Não só para nós, dentistas, mas para a sociedade. Você falou uma coisa muito importante que eu falo sempre. É muito além de odontologia, né, Débora? É uma missão que a gente tem e a gente se sente muito bem com isso, graças a Deus, de realmente compartilhar a realidade que a gente viveu e trazer das dificuldades que nós tivemos, dos desafios que nós tivemos, uma tradução para os próximos, e principalmente os recém-formados, os menos experientes, para que ele não sofra, talvez, o que nós sofremos, né? Essa é a função do professor também, transmitir a verdade, transmitir o que tem de melhor na ciência, mas também transmitir a nossa experiência, porque o que a gente julga sempre ser o melhor dos mundos é quando nós aliamos a experiência clínica junto com a ciência, né? Tem que caminhar juntos, não existe a ciência sozinho da experiência clínica, porque quando validam a ciência no dia a dia clínico, para mim é o ouro. Porque muitas vezes, como nós falamos, nem toda evidência é referência justamente por isso, porque no que traz para o clínico, do dia a dia, com o paciente no mocho, é diferente, na cadeira é diferente, né? Muda o cenário. Então, nós devemos isso para a sociedade e fazemos com o maior prazer e vai ser assim sempre, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, porque eu sei que os dentistas têm uma dificuldade muito grande de entender, já que, mesmo sendo um assunto de suma importância, para mim, é um dos principais pilares da odontologia preventiva, a saliva, na minha opinião. Mesmo assim, já de um tempo, né, não é de hoje, é que vocês conseguiram trazer a saliva novamente para a realidade do clínico. Né? Você é uma das precursoras no Brasil que mostrou que realmente o dentista pode também trabalhar com saliva, já que ele trabalha com saliva, porque ele trabalha na saliva todos os dias. Só que aí causa um desconforto para o dentista, mesmo ele trabalhando na saliva todos os dias, porque às vezes ele tem uma dúvida de como colocar isso no dia a dia. Será que é complexo eu colocar isso no meu atendimento? Então, trazendo a ciência para a nossa clínica, seria interessante você passar como que um clínico recém-formado ou menos experiente, mesmo já formado há tempo, como que ele fala, a partir de hoje, ele fala, nossa, eu quero colocar saliva no meu consultório. Qual é o primeiro passo? Além de seguir a Débora, além de seguir todos os canais dela, colher esses conteúdos, eu sugiro isso, que eu faço isso, pessoal. É um conteúdo muito rico, o que ela transmite, o que ela compartilha. Dali, estimula você, inspira você a aprofundar um pouco mais. Então, ela te mostra o caminho e você vai fundo. Mostra o caminho e você vai fundo. Então, eu tenho feito muito isso, já que a falta de tempo está para todos, né? Quem tem tempo hoje? Na verdade, ninguém tem tempo. E obviamente que a odontologia preventiva é o universo. Quando a gente olha para a odontologia preventiva, a gente vê muitos assuntos e profundos, como saliva, como odontologia do esporte, como sono, como prevenção, a profilaxia propriamente dita. Então, quando você vai entender de cada pilar desse e querer aprofundar cada pilar, concorda comigo que é um universo? É muito grande. Então, você tem que se amparar e abraçar os gigantes, como diz o PV, apoiar nos ombros dos gigantes e que ele te mostre o melhor caminho. E a Débora é uma delas. Então, como que o clínico pode colocar, Débora, no dia a dia, a partir de hoje, ele quer começar a usar a saliva, além de uma excelente fonte de diagnóstico e plano de tratamento, mas também de diferenciação comercial? Perfeito. É mais simples do que a gente pensa que seria. Quando a gente fala em diagnóstico salivar, às vezes a gente pensa, não, vai ser algo que eu vou precisar de um laboratório. Na minha cidade não tem um laboratório. O diagnóstico salivar, ele se inicia no teu consultório com resultados clínicos, não precisa de nenhum laboratório. Inclusive, pega aí uma caneta, pega aí um papel e anota. O único instrumental que tu precisa para iniciar o diagnóstico salivar é um espelhinho de exame clínico. Então, essa quebra de objeção é um trabalho que eu venho, como tu falou, eu venho fazendo no Brasil desde que eu voltei da minha formação, do meu PhD nos Estados Unidos em 2016, são há quase 10 anos, para exatamente trazer para o clínico esse know-how, esse conhecimento de que é simples e é validado pela ciência.
Como que a gente traz o diagnóstico salivar do recém-formado ao dentista já com anos de experiência para o consultório? Nós temos que entender, primeiro, a importância disso. Então, o primeiro passo é a nossa conscientização como dentistas. Entender que hoje o estilo de vida do nosso paciente mudou. Hoje, todos os nossos pacientes, todos os membros da nossa sociedade, todos nós estamos expostos a um estilo de vida que causa a boca seca. Tu mencionou aqui a importância do sono. Quem dorme menos, saliva menos. O uso de medicamentos. Hoje, o nosso paciente ele faz uso de algum medicamento que causa boca seca. Mas, Débora, como que tu sabe disso? Ué, cada vez mais comum a gente atender pacientes que fazem uso de medicamentos no consultório e mais que a metade de todos os medicamentos causam boca seca. Vou dar um exemplo que está sendo bastante usado pelos nossos pacientes, caneta emagrecedora. Diminui a quantidade da saliva e altera outras propriedades da saliva. Além disso, a gente tem uma população envelhecendo. Tu comentaste que eu sou dentista cientista. A gente comprovou pela primeira vez no mundo que o envelhecimento sozinho reduz a saliva. E isso o mundo inteiro não sabia, achava-se que não, que era o medicamento, que era a doença sistêmica. E o nosso grupo conseguiu comprovar que o envelhecer diminui a saliva. Débora, mas então, como que eu vou envelhecer com saúde? Porque para ter saúde eu preciso ter a minha saliva funcionando, que é a minha defesa natural. Então, o primeiro nível é a conscientização nossa, dentistas. Então, parabéns para quem está assistindo e fica aqui que agora eu vou te mostrar como. Entendendo que o estilo de vida do meu paciente impacta a saliva dele, que só o ato de envelhecer já diminui a quantidade de saliva, eu vou ter que monitorar a saliva do meu paciente. Porque isso vai ser a maneira mais simples e eficaz de mantê-lo saudável. Porque é a grande defesa dele. Como eu faço esse monitoramento? Ele começa desde a sensação do meu paciente. Então, hoje a gente tem questionários validados. Inclusive, eu envio uma newsletter, sabe, Marinho? Saliva News, toda segunda-feira de forma gratuita. Inclusive, ontem a gente falou sobre a importância da saliva no paladar. Então, tanto é que tem estudos mostrando que a tua apreciação do vinho, ela depende da tua saliva. Sabe quando às vezes tu sai com um amigo e o teu amigo adorou o vinho, mas tu não gostou? Pois é. Olha só. Por causa da tua saliva. É ou não é o máximo? Nossa. Então, a saliva ela vai desde a proteção contra a cárie, porque a saliva está remineralizando o dente, a saliva está neutralizando ácidos, a saliva está lubrificando toda a boca, permite fazer o que a gente está fazendo agora, a fala. Ela permite o paladar, ela limpa essa boca. Então, toda uma função de proteção e função oral. Então, eu preciso saber, primeiro, meu paciente está sentindo desconforto? Ele está sentindo alteração na sensação de boca seca? Ele está sentindo isso? Em qual grau? Hoje a gente tem questionários validados sobre isso. Inclusive, quem assinar a nossa newsletter, depois está o link na minha bio, a Dentista Cientista, eu envio, isso está disponível, está inclusive validado para o português. Tem 11 perguntas. Existe até o questionário encurtado que nós não aconselhamos o dentista a utilizar. A gente aconselha a utilizar o questionário. Gente, são 11 perguntas, né? Demora 1 minuto para fazer as 11 perguntas para entender o nível de sensação de boca seca do meu paciente. Depois, Marinha, a gente vai para a avaliação clínica com o espelhinho, o primeiro instrumental que todos nós dentistas compramos na nossa vida profissional. E a gente faz uma avaliação clínica de boca seca. É a avaliação clínica mais simples da odontologia, não é? Exatamente. Das avaliações que tu faz no consultório hoje, existe alguma mais simples do que ver se um espelhinho está grudando na mucosa ou de usar o espelhinho para visualizar a característica da saliva? Existe algo mais simples do que isso? Não. Simples, barato, rápido, não tem desculpa. Custo é zero. Zero. Então me perguntam qual o custo desse... O custo para nós, dentistas, é zero. Agora, o valor que eu estou oferecendo ao meu paciente, o valor agregado, me perguntou como se diferenciar para a consulta do meu paciente, ele é quase que imensurável. Olha Com o poder. certeza absoluta, a minha consulta vale mais, porque eu entrego mais.
Ao Total. trazer o diagnóstico salivar, eu valorizo o meu paciente. Ao trazer o diagnóstico salivar, não é apenas uma prevenção de saúde da boca, é uma consulta que traz longevidade, que traz qualidade de vida, que traz saúde, que traz prevenção com predição. Porque daí a gente entra depois do exame clínico nos testes salivares. É muito importante fazer teste validado. Esses tempos os dentistas perguntaram, Débora, mas não é com o dedo? Não, não tem nenhum teste que faz com o dedo. São todos protocolos que a gente validou. Muitos foram criados por grandes instituições na Europa e nos Estados Unidos, a maioria está na Europa. Mas nós aqui no Brasil validamos para uso no clínico. A gente pode se orgulhar bastante como dentista brasileiro. Fazer os testes clínicos de saliva, que também sai o resultado na hora. Hoje, inclusive, no Saliva Pro, depois quem tiver mais interesse, às vezes pergunta o que é o Saliva Pro. É o hub de conhecimento de saliva para todas as comunidades. Todas as comunidades são bem-vindas. Ali a gente tem até um aplicativo. Débora, como eu acesso esse app? Esse é um desktop app, app.salivapro.com. Hoje ele está disponível para quem faz o treinamento, porque tu tem que saber utilizar, né, o que fazer com o app. Ele é muito simples, mas tu tem que ter pelo menos a conscientização da importância. Então, tu faz tudo num total de 3 minutos. E daí, eu acho que a gente pode também conversar sobre os testes moleculares. Deixando claro, sabe, Marinho, que a gente teve aqui, então, como que eu inseri o diagnóstico salivar, dentista? Me conscientizei dessa importância, assinei o Saliva News, busquei o conhecimento, fiz o treinamento, se gosto de aplicativos, baixei o aplicativo, se não, imprimi os protocolos, que são muito simples. Depois da primeira lida, tu já memoriza. Fiz o questionário de xerostomia, fiz o exame clínico de boca seca, fiz a avaliação salivar. Tudo isso levou 5 minutos na minha consulta, agreguei valor na minha consulta, mandei um WhatsApp, não sei como cada um comunica com o seu paciente, a gente comunica muito com o WhatsApp, informando o meu paciente que a partir de agora a minha consulta, ela não vai ser, ela é algo além, ela é uma consulta de promoção de saúde, ela é uma consulta, como é a tua consulta, Marinho, que eu sei que tu já faz o protocolo Saliva Pro, ela é uma consulta de longevidade. O paciente ele vai receber algo que ele nunca recebeu antes, e ao entrar na minha sala no consultório, ele vai ver outros testes moleculares também. Ele vai ver a possibilidade de entender a sua genética através da sua saliva, de entender se ele tem maior risco de ter doenças e condições orais e sistêmicas. Por exemplo, às vezes o paciente teve alguém na família que teve Alzheimer, gostaria de saber o risco de ter Alzheimer. Isso já está disponível no Brasil. E a um valor muito acessível. Inclusive, ontem eu estava falando com a empresa que nós temos uma parceria que oferece esse teste. Então, isso é disponível para o dentista brasileiro e para o nosso paciente. E a gente vive, sabe, Marinho, num país que tem 440 mil dentistas. Então, ao trazer o diagnóstico salivar para o teu consultório, e repito, é algo que demora 5 minutos e um custo zero de material, é uma maneira, dentista, de tu se diferenciar, se sentir mais valorizado na odontologia, independente do teu tempo de formação. Se és recém-formado, se já tem 30 anos de formação, eu escuto, Marinha, de muitas dentistas com 30 anos de formação que me dizem, voltei a sentir amor pela profissão, porque o paciente, ao receber isso, ele nos retorna. E ele retorna com fidelização e com valorização e com amor também. Então, é uma troca muito interessante. E sabe um ponto muito importante, Débora? Segurança. Segurança do paciente e do profissional. Porque o profissional, quando ele está seguro, ele está mais autoconfiante. Quando ele tem ferramentas, estruturas de diagnóstico, ele se torna um profissional muito mais confiante. E o profissional confiante, ele vende muito mais. Ele vende mais e mais fácil. Sabe por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. E a saliva, ela mostra o caminho para a gente, coisas que muitas vezes a gente deixa de usar lá atrás, deixamos de usar, porque por falta de conhecimento, por falta, literalmente, de consciência. Você tocou num assunto muito importante sobre conscientização. Mas não é só a conscientização do paciente, que todo mundo se apega muito à conscientização do paciente. Não, é do profissional. Eu vou dizer uma realidade aqui para a nossa audiência. Lá atrás, eu conheci a Débora
como é que chamava? Não era DPX ainda, eu acho. MEPB. Era MEPB. E ela deu uma puta aula, foi um show. E realmente a cabeça sai fervendo, fala, nossa, como que eu não enxerguei isso antes, sozinho, né? Por que que eu não enxerguei isso antes? Porque eu trabalho nisso todos os dias. Precisou ela ir lá no palco, falar pra gente e mostrar em detalhes, como essa live, por exemplo, para virar a chave. E quando virou a chave, eu vi que eu me conscientizei. Eu me conscientizei e comecei a procurar a educação, né? Eu entendi que eu precisava me educar primeiro para depois educar o paciente. E é isso que eu prego. Eu falei, cara, eu prego isso todos os dias com meus pacientes. Eu preciso conscientizá-lo, né? E eu preciso educá-lo, mas antes eu tenho que me educar. E é isso que eu falo para os profissionais também, quando vai trabalhar com um novo modelo de negócio, que é o caso, no caso, a profilaxia como um modelo de negócio, de recorrência. Eu falo, primeiramente, antes de você buscar o seu paciente, você tem que conscientizar você mesmo, se educar, para você entender o negócio. Se você não entender e não absorver, não interiorizar, infelizmente você não vai conseguir colocar em prática com constância. Porque o importante não é você fazer uma ou duas consultas dessa forma, como a Débora explicou. O importante é você colocar dentro do seu dia a dia clínico. Como por exemplo, o diagnóstico. No próprio exame clínico, você já tem que estar no seu script, e no começo, às vezes, pode ser você force um pouquinho para lembrar, talvez tenha até que anotar, não tem problema, até se tornar normal para você. Entra num flow, como você, por exemplo, avalia todas as faces de um dente. Hoje você avalia sem pensar, porque é automático o dentista fazer isso desde quando se formou. Então tudo se torna automático e tudo se torna leve. Quando esse diagnóstico salivar se tornar leve, você coloca dentro do seu dia a dia clínico, o paciente percebe isso e ele percebe valor. Ele consegue perceber esse valor e isso é o mais importante. Então ele percebe valor não só porque você é diferente, você é uma autoridade, talvez que ele nunca ouviu falar, e é comum isso, um paciente falar, mas nunca ninguém falou isso para mim. Acha até estranho, começa a falar sobre saliva. Pessoal, como é que tá o áudio? Aí, ela voltou. Débora? Tô voltando, voltei. Saí do Wi-Fi. Tá Voltou. travando um pouco para mim. Voltou. Aí voltou. Você tinha saído um pouquinho, travou a imagem. E aí o que acontece? Quando o paciente ele percebe esse valor, ele fica com você, literalmente. Então, os próximos assuntos, os próximos passos do seu roteiro, na sua primeira consulta, ela vai ser muito mais, vai ter muito mais credibilidade. Porque logo de início você conseguiu transmitir para ele uma autoconfiança, uma autoridade que talvez ele nunca tinha visto em outro profissional. E quando você entra nesse assunto, realmente é uma moeda de diferenciação. Então é uma moeda de diferenciação. Ela travou de novo, pessoal. Agora voltou. Voltei. Eu fui pro Aí Wi-Fi. voltou. Ah, tá. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Eu continuava te Legal. escutando. Pode continuar. Legal. Então, o que eu penso é que quando você começa a falar sobre esse assunto, então é muito importante para o seu negócio, né? Então, sua autoridade, ela muda dessa percepção, porque você falou de um assunto, talvez a maioria dos profissionais não vão falar, infelizmente ainda não vão falar. E o segundo ponto, que você consegue diagnosticar situações onde talvez se você não olhasse para a saliva, você não ia diagnosticar nem ia poder falar. Então, por isso é muito importante, primeiro, conscientizar e educar o profissional. E depois mostrar para eles que isso faz parte do dia a dia e é muito rápido. Não vai atrapalhar o seu dia a dia clínico. Pelo contrário, ele vai potencializar o seu dia a dia clínico. Porque vai melhorar o seu diagnóstico, vai melhorar o seu plano de tratamento e vai melhorar essa permeabilidade para você navegar no caminho correto. Porque não adianta você acelerar no caminho errado. Você tem que acelerar no caminho correto. Então, o diagnóstico salivar traz isso para vocês. Essa foi a minha experiência que eu tive. Eu passei por isso. Perfeito. O que tu mencionou, eu concordo 1000 vezes. Da segurança para nós, dentistas, e o paciente se sente mais seguro. Ele sente que nós estamos mais seguros e o paciente sente, essa segurança ela se reflete no paciente. E como tu disseste, potencializa o nosso trabalho. Eu não tenho dúvida de que a profilaxia, sabe, Marinho, isso que tu nos ensina e nos mostra, né, até como viver, né, da profilaxia, como ter esse retorno, eu não tenho dúvida de que isso é o futuro. Porque se a gente exercer realmente o nosso papel como profissionais da saúde, a nossa missão é que a profilaxia seja o futuro. Que a gente possa estar sempre mantendo o paciente saudável.
E o que traz para o profissional hoje uma garantia ou uma melhora, resultado da sua profilaxia? Um dos itens é a função salivar do paciente. Então, como que eu sei o retorno? Eu fiz a minha profilaxia, de alta performance, como vocês aprendem no Clube da Prevenção com o Marinho. Agora, como que eu sei a frequência de retorno do meu paciente? Então, hoje a gente tem até, está começando a ter no Brasil, né, e pelo mundo, clínicas focadas, inclusive, em profilaxia. Então, como que eu sei? Recentemente a gente está tendo uma clínica em Portugal, uma clínica que, essa clínica ela não faz outro procedimento. O procedimento da clínica é profilaxia. Clínica do Hugo Madeira, tu deve conhecê-lo. Sim. Treinamos em diagnóstico salivar. Porque o paciente, ele vem, ele faz a sua profilaxia, ele entende a importância da prevenção, ele tem uma profilaxia de alta performance, vai ter com mais conforto, então ele tem toda a experiência boa na nossa cadeira. Agora, como que eu vou definir? Agora volta daqui a 6 meses, agora volta daqui a 4 meses, agora volta daqui a 12 meses. Antes a gente fazia isso, às vezes baseado em hábitos do paciente, ou às vezes era um protocolo da clínica, o mesmo para todos. O paciente não é todo igual. Cada paciente é único, cada paciente é individual. Então, antes a gente fazia no escuro. Essa é a verdade. A gente não tinha dados. Com certeza a gente fazia sem dados biológicos, dados individuais do paciente. A saliva traz esses dados individuais. Então, é uma virada de chave para o nosso consultório. E o paciente, ele percebe isso, porque ele vê até que a sua profilaxia dura mais. Quando a gente começa realmente a individualizar esse retorno com o diagnóstico salivar. E ele se sente mais satisfeito e confortável em pagar um valor pela sua profilaxia, porque nós estamos entregando o valor para ele. Exatamente. É importante falar isso, Débora. Eu sei que é um tabu ainda para os dentistas, principalmente os mais velhos, né? Falar de monetizar. Não tem problema nenhum falar de monetização. E é importante para o clínico monetizar a altura do que ele merece. Eu não vejo problema. Eu sei que, se você pegar os mais antigos, há um bloqueio, há uma crença limitante, né? De falar sobre recebimento, né? Sobre lucratividade. E nós temos que falar isso aí para quebrar esse paradigma e mostrar para os mais jovens, né, que pode se falar disso e você pode monetizar a altura do que você merece com dignidade, com ética e com honestidade. A saliva é uma forma de você monetizar ainda mais, não só na própria técnica da saliva, talvez num exame diagnóstico salivar, mas também agregar valor dentro da sua profilaxia. Então eu uso dessa forma. Lógico que eu uso, eu conto que eu uso, não tem problema nenhum, entendeu? Eu abro o jogo, abro realmente tudo que eu faço. E essa é uma forma de eu me diferenciar também. Porque às vezes as pessoas, os dentistas, eles se apegam muito no preço que eu cobro, sabe? Realmente é um preço fora da curva. Mas o porquê que eu cobro? Eles acham, Débora, que é minha profilaxia apenas. Só a profilaxia. É o equívoco. Eu explico que não é sobre profilaxia apenas. A profilaxia é uma parte, concordo. Mas e o exame, o diagnóstico salivar? E minha consulta total, vocês não estão vendo? Por isso que eu falo, faça a sua consulta, o profissional precisa ser completo. Faça a sua consulta de maneira completa, que você vai ter vários pilares de percepção de valor. Aí a profilaxia ela vai ter o valor daquilo que eu cobro. Então, às vezes, o profissional ele quer cobrar e ele se apega à pastinha que eu estou usando. Ele se apega, de repente, ao aparelho que eu vou usar. O dentista pergunta muito isso. Ah, você cobra isso? Ah, eu queria cobrar igual. Qual aparelho que você usa? Não tem problema saber qual aparelho que eu uso. Eu posso falar, eu falo abertamente para todo mundo, né? Só que, pessoal, não é só isso. Para você colocar realmente um valor agregado dentro de qualquer procedimento, não estou falando só profilaxia, sobre uma restauração, sobre um laminado, sobre um implante, o diagnóstico salivar tem total a ver com o valor final que você vai cobrar do seu tratamento. Então, às vezes, o paciente está se apegando na sua autoridade, na sua autoconfiança. E isso quem trouxe lá atrás foi o exame de diagnóstico salivar. E vocês não estão se atentando a isso, vocês estão atentando no final. Só que você cobra perante ao canal que você vai fazer. Não. Lá atrás, quando você se diferenciou no seu diagnóstico, na sua primeira consulta, e você abordou de uma forma de conscientização, educação, você elevou, você colocou sua consulta em outro nível. E você se colocou como profissional de alto nível. Automaticamente, o seu preço vai ser proporcional àquilo que você está entregando. Você entendeu? Que começa lá atrás. Então, a saliva não é o final. A saliva é o início, meio e fim.
ela te acompanha durante todo o processo, porque a saliva também, não só para diagnóstico salivar, é para manutenção preventiva. Então ela entra de novo lá atrás, entendeu? Então você vê que ela está em todo momento. Por isso que no início eu falei que para mim é um dos principais pilares da odontologia hoje. E quando a gente fala odontologia, o dentista quer se apegar só à odontologia. Na verdade, não é só sobre odontologia, é sobre um ponto de vista de saúde geral. Eu queria que a Débora falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas às vezes não estão ligadas e não têm esse conhecimento. O quão rico é a saliva para diagnósticos gerais. Então, assim, a medicina está usando saliva hoje como diagnóstico, e de que forma que faz diagnóstico, Débora? Isso já é uma realidade no Brasil. Nós podemos trocar o sangue pela saliva. Muita gente às vezes fala, não, cara, é só através do sangue que a gente consegue esse diagnóstico, né? Essa referência. Não. Então eu queria que a Débora falasse, e talvez seja uma super novidade para vocês, do poder da saliva sobre o diagnóstico, não só de odontologia, mas do ponto de vista geral. Perfeito. Sim, a saliva já está sendo usada para diagnóstico. Sim, inclusive a gente escuta algo que é embasado com a ciência, como a saliva como novo sangue no diagnóstico Novo em sangue. saúde. E como que isso é possível? Acho que é interessante para nós dentistas entender, porque a gente tem componentes do sangue na saliva. Então a gente consegue acessar isso de forma não invasiva. Então, sempre quando a gente vai escolher qual é o fluido corpóreo de preferência de todos os pacientes, é a saliva, porque é não invasivo, é confortável, e esse diagnóstico ele pode ser feito desde o nosso consultório odontológico até na casa, na escola ou no campo de futebol onde o nosso paciente está jogando futebol. Esse diagnóstico ele já vem sendo usado, dependendo do que está sendo diagnosticado ou monitorado, às vezes a palavra usada não necessariamente é diagnóstico, mas monitoramento salivar. A saliva vai ser um fluido que vai ser ainda melhor do que o sangue. É o caso, por exemplo, de monitoramento hormonal. Por exemplo, até hoje eu sou CEO de uma startup na saúde, que é o Saliva Pro Sports, que a gente traz dados salivares biológicos, a gente faz um monitoramento através da saliva para garantir performance máxima e prevenir lesão muscular. Como a gente faz isso em atletas que foram campeões do mundo de times, atletas olímpicos, atletas como você e eu, através da saliva, através de avaliação hormonal na saliva, e a saliva é padrão ouro para essa avaliação hormonal. Hoje os melhores laboratórios do Brasil oferecem exame, por exemplo, de cortisol salivar. Então isso já é uma realidade. No nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, gratuito no Brasil, já temos exame de HIV pelo fluido oral. Isso já está disponível no Brasil. Mencionamos já hoje sobre testes genéticos pela saliva, porque na saliva nós temos também descamação de células da mucosa. Então, nós temos DNA presente na saliva. Então, que vão desde testes de paternidade, ancestralidade, até testes de risco genético. Esses testes já disponíveis na saliva. Graças a Deus não estamos mais na pandemia de Covid-19, mas durante a pandemia, inclusive participei com muito orgulho da criação desse teste de diagnóstico de Covid pela saliva. Teste esse que foi usado no Brasil e no mundo e salvou milhares de vidas. Então o diagnóstico salivar, ele com certeza já é uma realidade, não é só o futuro. Agora a diferença para nós dentistas vai ser saber quando usar e como interpretar esses resultados, sempre com ética, com responsabilidade, trazendo isso para os nossos pacientes, porque muitas vezes nós vamos ser o primeiro profissional da saúde a trazer isso para o nosso paciente. Então, já temos, por exemplo, o teste de gravidez pela saliva. Nossa. Pois é. Disponível. Essa é novidade para mim, nem eu sabia. Teste de gravidez pela saliva foi desenvolvido por uma empresa israelense, disponível já na Europa, Ásia, em fase de aprovação nos Estados Unidos e na própria Anvisa. Esse teste ele já deu entrada na Anvisa. Débora, como tu sabe isso? A saliva é o meu mundo e essa é a minha missão e eu assumo essa responsabilidade. Quando eu falei para vocês que o Saliva Pro era o hub de conhecimento, isso significa... Eu escuto isso toda hora, Marinho, que tu falou, eu não sabia disso. Então, é sermos sempre os primeiros a trazer todas as novidades do teste salivar, por isso que eu digo que o Saliva Pro é para todas
as comunidades. Então, teste de gravidez pela saliva já existe, teste que antecipa o diagnóstico de câncer oral e de garganta pela saliva já existe. É uma empresa que se chama Viome, foi criada por dentistas cientistas tanto da Austrália como dos Estados Unidos. Da Europa já tem teste para mulheres, quem está assistindo, hoje conta isso para o teu paciente, dentista assistindo, teste de endometriose pela saliva. Então, hoje, realmente, o diagnóstico salivário, o monitoramento através da saliva, né, que a gente chama, não é mais o futuro, não é, uau, como seria bom se eu tivesse um teste sem ter que usar agulha, né, de que não seja dolorido fazer. Hoje a gente já tem isso disponível. E disponível no Brasil. Então, isso é algo muito bom. Que legal, cara. Primeiramente, parabéns por tudo isso aí. Vocês podem perceber aquilo que eu falei, que se comprova, né, pessoal? Ela não está apenas na fonte, ela é a fonte. Esse é o detalhe dessa brasileira, entendeu? Ela é a fonte. Então, quer dizer, por isso que ela fala que realmente ela é pioneira, ela começa ali. Ela começa justamente dentro da fonte e aí que se expande para o restante, né, para os outros professores, enfim, e aí acaba expandindo. Mas isso é muito importante você falar, Débora, porque chancela, né, toda a sua autoridade sobre o assunto e sobre os seus canais. Eu até quero depois que você compartilhe comigo o artigo inicial que você fez ontem, tá? Primeiramente esse artigo, depois também o link do seu canal principal, porque eu quero compartilhar dentro da minha comunidade. Eu quero que a minha comunidade esteja com você. Eu quero que a minha comunidade consuma o seu conteúdo, porque vai ser muito importante para ele, mesmo que eles não tenham ainda total consciência, mas eu estou consciente, eu sei o quanto vai ser importante para eles. Então, tipo, isso é função, é papel do líder também, né? De poder liderar e mostrar o caminho. Eu tenho que mostrar qual é o melhor caminho para eles. E você, para mim, é o melhor caminho. E eu preciso que eles te sigam, que eles estejam com você para realmente aproveitar todas essas informações, esse conteúdo. Você falou uma coisa muito importante, que é importante frisar isso aqui, não posso deixar de falar isso, sobre a prevenção. Ela não é só o presente, ela é o futuro. E a saliva, ela está dentro da prevenção, pessoal. Vou contar uma historinha para vocês que eu avaliei. Já existiam algumas eras na nossa vida odontológica, né? Começou lá atrás com a era Schillenburg. Nós pegamos essa época, né, Débora? A época que nós, de repente, nós preparávamos os dentes de uma forma muito agressiva, de uma forma talvez sem critérios, porque só existia isso na época, né? Precisava ter espaço, precisava ter eixo de inserção, e nós preparávamos mesmo. Eu digo nós, porque todo mundo fazia isso no mundo, né? Era uma técnica muito agressiva, onde destruiu muita dentição. Segunda era que veio, depois nós pegamos essa era também, foi a era do minimamente invasivo, quando nós já éramos mais conservadores, principalmente pela filosofia que foi mudando, principalmente pelos materiais, pela ciência que nos trouxe esse embasamento que deu um poder para que nós pudéssemos ser um pouco mais conservador. Já não seguíamos mais a era do Schillenburg. Terceira era, essa era inclusive ela é atual, muitos ainda praticam essa era do suficientemente invasivo, onde o profissional prega que só precisa desgastar, só precisa preparar onde é que há necessidade mesmo, né? Então eles continuam preparando, mas infelizmente muitas vezes preparando onde não precisa, tanto que você acompanha na rede social casos onde você olha e pensa, cara, não precisava desse trabalho. No fundo, você sabe que não precisava. Tem casos que eu olho e falo, nossa, uma boa limpeza aí, um bom clareamento resolveria. Isso, assim, é muito, muito forte pra gente que trabalha com prevenção, entendeu? E então eu julgo que nós estamos na quarta era. Hoje a era, qual é, pessoal? A era hoje é de prevenção. Hoje é era de não desgaste. Era de, principalmente, conscientizar o profissional e educá-lo que não precisa desgastar na grande maioria das vezes. E aí que entra a profilaxia e a saliva. Esses dois pilares que estão dentro da odontologia preventiva, que eu quero colocar na mente de vocês, que é a nova era. Então, se é que tem um hype hoje, o chique hoje, o luxo hoje, é prevenir, é prevenção. Então, assim, me fala um material melhor que o esmalte. Não existe. Então, se você me falar que suficientemente invasivo tem indicação, porque é 0,2 apenas de desgaste, mas é desgaste. Então, a ideia de você trabalhar em alto padrão, em alto nível, é não desgastar. Essa é a nova era.
Era de você preservar o seu paciente. Era de você pensar que aquele paciente é sua mãe, sua filha. E aí? O que você faz? Será que realmente você faria o que você faz? Vamos gastar só 0,3? Então, por mais que na teoria antiga 0,3 é pouco, mas é desgaste, pessoal. Então, nós temos que ter muita ponderação, muita responsabilidade de ter uma indicação muito assertiva. Porque não adianta você pensar em escala dentro da reabilitação. Eu sou reabilitador, Débora. Parece que eu estou jogando contra o meu time. Mas não é que eu estou jogando contra o meu time. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu estou falando que muitos casos não deveriam ser reabilitados. A maioria dos casos estão sendo sobretratados. Overtreatment é literalmente a sobreindicação dos trabalhos restauradores. Então, meu apelo é que os profissionais tenham consciência e enxerguem a odontologia de outra forma. A odontologia moderna, a odontologia atual, então do presente e também do futuro, é a odontologia que previne. Essa odontologia que você tem que praticar. E esse pilar que nós estamos conversando hoje aqui, que é a saliva, é o principal pilar que nós temos para a prevenção. Em todos os sentidos. Não é no sentido só dentário. A reabilitação de também. bucal e também nas reabilitações já feitas, porque sem a saliva eu não tenho longevidade. E qual é o principal pilar que você, quando você vem, você fala para o paciente? Você quer devolver mastigação para o paciente, você quer devolver conforto fonético e você quer que esse trabalho dure. Você entendeu? Você quer longevidade. Então, para ter longevidade, se você tiver uma alteração salivar, e não é só ter o paciente, o profissional pensa, não, só porque meu paciente não tem boca seca. Não, mas não é só sobre boca seca, entendeu? Por exemplo, não é sobre hipossalivação, mas de repente é uma xerostomia, uma sensação que ele tem de falta de saliva, isso já traz um incômodo, não traz um conforto para ele. De repente, a qualidade da saliva dele não está adequada, entendeu? Tudo isso aí tem influência na durabilidade dos trabalhos restauradores, em especial de materiais como resina compostas, cerômeros, enfim, mas são materiais menos resistentes. Então, na durabilidade desses materiais tem total a ver, mas também nos trabalhos reabilitadores de cerâmicas, porque nós temos a interface. Então, se você for ver no contexto geral, então não é só para os pacientes que têm os dentes naturais, mas também são os pacientes que estão com trabalhos restauradores, porque nós temos que pensar sobre isso. Lógico, a estética é muito importante no momento, né? Todo mundo gosta de alcançar um resultado espetacular. Mas o quanto esse trabalho vai durar na boca? Essa é a minha pergunta que eu faço para você. É sobre isso. É sobre a longevidade da estética desse paciente que você entregou agora esse resultado. Quanto esse paciente vai durar? Às vezes você não tem previsibilidade porque você não trabalha com básico bem feito, não trabalha com prevenção. E a prevenção, então, não é só no momento para adequar, fazer a adequação ao meio para aquele trabalho. É depois também a manutenção preventiva. Por isso que eu falei aquela hora que a saliva ela é importante para o início, para o meio e para o final desse paciente, esse acompanhamento. Então, esse apelo meu é de mostrar para os profissionais que a nova era, a nossa quarta era, e a era de maior luxo dentro da odontologia, de maior riqueza dentro da odontologia, é preservar o natural. Concordo, e esse é muito legal a gente falar aqui, importante do impacto, exatamente. Concordo que o nosso maior luxo é a prevenção, é a saúde, né? A manutenção da saúde. Somos promotores de saúde, né, Débora? Com certeza. Somos promotores de saúde. E isso na reabilitação, e tu falaste como dentista reabilitador, eu vejo assim, o paciente ele está investindo nessa reabilitação. Então, é um investimento para uma boa reabilitação. Isso é tão importante que ano passado eu fui convidada para ir na sede, acho que é a empresa que é a mais famosa no mundo de materiais para reabilitação do dentista, que é a Ivoclar. Eu estive na sede da Ivoclar em Liechtenstein, na Europa, um principado lindo, maravilhoso ali entre os Alpes suíços e a Áustria e a Alemanha, falando exatamente a empresa já produz os melhores materiais. Então, por exemplo, tu é dentista reabilitador, Maria, tu já usa os melhores materiais nos teus pacientes, eles têm certeza disso, eles vão no teu consultório, eles sabem que eles vão ter o melhor material. Eles sabem que tu fez todos os cursos de reabilitação, de planejamento, então que tu usa a melhor técnica. Agora, tem um fator que impacta todos os materiais, desde a escolha do meu material para o meu paciente. Qual material que eu vou usar para reabilitar esse paciente?
como vai ser a durabilidade dessa reabilitação, como eu vou fazer a manutenção desse paciente, que é o fator paciente. E hoje a gente tem os dados biológicos da saliva que permitem enxergar o que antes a gente não tinha, que é exatamente a individualização do meu paciente. Então, tanto a quantidade como a qualidade da saliva impacta na longevidade da reabilitação. Perfeito. Quando tu mencionou, eu assumo essa responsabilidade de ser a fonte do conhecimento e eu fico feliz quando eu vejo muitas vezes dentistas que fizeram treinamento Saliva Pro e hoje, né, falando sobre saliva, eu fico muito orgulhosa e mostrando, né, o que eu ensinei. Eu, como professora, eu fico muito feliz em ver isso. Até ontem me mandaram um vídeo, dando, ai, que bom que essa professora, né, aprendeu o diagnóstico conosco e agora está fazendo. Eu fico muito feliz em ver isso. Então, convido a todos para difundirem conosco o conhecimento sobre saliva. Isso é muito importante e tem um impacto direto na reabilitação. Hoje é comprovado tanto reabilitação de próteses fixas, a reabilitação com resina composta, com outros materiais, elas não vão durar tanto num paciente com menos saliva em quantidade ou com alterações na saliva, como, por exemplo, alteração no pH, alteração na propriedade de lubrificação da saliva. Então, tudo isso impacta a reabilitação. E isso impacta o conforto do meu paciente, impacta a satisfação do meu paciente com o tratamento que eu, Débora, Marinho, ofereci. Então, você dentista nos assistindo agora, você dentista reabilitador, ou você dentista que faz implante, eu tive num congresso de implante, a saliva vai impactar também na durabilidade de implante, vai ser o fator decisório. Nós vamos viver refém do retrabalho, ou nós vamos garantir uma durabilidade adequada e um sucesso desse tratamento que eu ofereci para o meu paciente. Então, é algo que faz toda a diferença. Realmente a virada de chave, Marinho, que estava faltando no nosso consultório. Mas, Débora, por que eu não escutei isso antes? Bom, primeiro porque aqui a proposta do Marinho é trazer para vocês novidades e conteúdo que agregue às práticas clínicas de vocês. Segundo, porque hoje o estilo de vida mudou. Então, há 20 anos atrás, eu não tinha um paciente com estilo de vida que impactava tanto Isso mesmo. a saliva dele. Então, meu paciente estava protegido, era algo que eu não precisava verificar. Estava tudo bem. Eu fazia a higiene igual para todo mundo, a orientação de dieta igual para todo mundo, a reabilitação como eu aprendi, num protocolo padrão, funcionava. Hoje não. Hoje, com a mudança no estilo de vida, a gente precisa individualizar. E é papel aqui do Marinho, e trazendo no Clube da Prevenção e nessas lives para vocês, esse conhecimento em primeira mão. Então, fico muito feliz em agregar aqui para vocês com o conhecimento sobre saliva e o diagnóstico salivar na prática clínica. Você colocou uma palavra muito importante que eu não canso de repetir, sobre individualização. Justamente por esse motivo que você falou. O mundo mudou. Se o mundo mudou, os pacientes mudaram. Se os pacientes mudaram, a odontologia precisa mudar. Então, ontem mesmo eu comentei isso em outra live. Eu falei, muitos profissionais que estão trabalhando hoje foram treinados, foram ensinados por profissionais formados na década de 80. E com todo respeito a esses profissionais, mas aquela odontologia que eles faziam lá, que na época era boa, nos anos 80, mas mudou. Então, por isso que eu não ouvia falar tanto sobre isso, porque o paciente tinha outro perfil. Então, assim, desde uma manutenção simples, falava-se que profilaxia tinham que fazer de 6 meses ou uma vez por ano. Nós vimos que não tem isso na literatura. Nós vimos que tem que ser personalizado, cada paciente tem que ser individualizado, porque todo mundo tem seu estilo de vida, sua alimentação diferenciada, enfim. Precisa olhar com outro olhar mais profissional para esse paciente e individualizar cada um, porque você vai com certeza cuidar dele muito melhor. E a saliva é um dos pilares principais para a gente avaliar esse retorno do paciente, como a Débora comentou há pouco. Então, essa fonte que a Débora, que existe hoje no Brasil através dela, fácil, e formou muita gente, que orgulho, né? Imagina o seu orgulho de formar grandes professores hoje que estão difundindo isso. Também pode servir para você que está nos assistindo. Você pode acessar o canal dela. Você tem canal gratuito, Débora? Tem o Saliva News hoje. Aí. Então, a gente tem o Saliva News. Eu vou mandar o link na tua comunidade. Eu envio uma newsletter por um e-mail toda segunda-feira. Todas as novidades sobre saliva.
Tem o meu canal gratuito no YouTube, Débora Heller no YouTube. Aqui no Instagram eu coloco realmente muito conteúdo também sobre o diagnóstico salivar, a dentista cientista no Instagram. E, inclusive, inspirada pelo Clube da Prevenção, é legal falar isso, a gente sempre tem que falar quando inspira. A gente vai criar, eu acredito que muito em breve também um grupo do WhatsApp estilo Saliva News. Acho que isso vai ser legal, cara. agregar valor para todos. Então se inscreva no Saliva News e daí automaticamente você vai receber acesso a todos os nossos canais. Então dentro do Saliva News você vai ter acesso a isso. Quem não tiver no Clube da Prevenção, pessoal, eu vou mandar o link depois. O link está na minha bio, primeiramente, tá? Para entrar no Clube da Prevenção. É gratuito, mas eu vou colocar também no meu stories para vocês entrarem. Aí eu vou pegar o link da Débora e vou anexar lá no nossa comunidade. Para todo mundo que estiver lá também entrar para a Débora, tá? Para que isso, pessoal? Justamente para ter um hub de conteúdos e informações reais, validadas. É uma fonte segura para vocês, e é isso que eu estou aqui para isso, para intermediar essas fontes seguras, para que vocês estejam no caminho correto, e essa é a função de uma liderança, né? Colocar no caminho correto. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Ontem, eu quero deixar aqui também, para finalizar, olha como que passa rápido, Débora, quase 1 hora já. Finalizamos, estamos finalizando aqui, porque já passou 1 hora, Débora tem muito compromisso, e nós combinamos, falei assim, cara, no máximo 1 hora. Se for, vamos passar o recado, não importa, não me apego muito ao horário, mas infelizmente também não, a gente pode ficar 2, 3 horas aqui, né? Vontade dá, bater papo até e colher todas as informações. Mas a Saliva News, a própria Instagram dela, todos os canais que ela oferece, que eu também ofereço, vocês vão conseguir todas essas informações, tá? Mas a informação mais quente que nós temos para vocês hoje, que eu postei ontem, e ontem foi lançado o dia do meu lançamento, meu primeiro lançamento digital. Vai ser dia 29 de novembro, nós vamos lançar um dia de profilaxia. Nós vamos ter um momento muito interessante que eu consiga passar todas as informações que eu adquiri ao longo desses quase 22 anos trabalhando com esse modelo de negócio. E é um modelo de negócio de recorrência muito interessante para o clínico, não só no ponto de vista técnico, porque é muito interessante você adequar o meio para iniciar qualquer tratamento, ainda mais de reabilitação, mas também para manter saúde, já que a odontologia preventiva é a área que mais mantém e promove saúde dentro da odontologia. E você, dentista, é um promotor de saúde. Não esqueça disso. E às vezes passa desapercebido, nós esquecemos disso. Nós parecemos profissionais curativos. Nós parecemos profissionais apenas reabilitadores, restauradores. E eu não quero isso. Eu quero que eles entendam que nós podemos ser profissionais promotores de saúde. A verdade é sobre isso. É sobre promover saúde. Nós somos treinados para ser técnicos. Eu sei disso, eu passei por isso, a Débora também, mas nós temos que quebrar essa crença limitante de que nós temos o paciente apenas para curar, nós temos o paciente apenas para restaurar. E eu sou restaurador de natureza, de formação, porque sou reabilitador, sou protesista, sou implantodontista, e estou falando para vocês que não é a melhor mentalidade. Nós temos que ter essas especialidades bem aprimorada, bem estudada, estar preparado para poder oferecer o melhor também, mas pensar que você pode ser um promotor de saúde, independente da sua especialidade, independente se você é endodontista, se você é protesista, se você é implantodontista, você é um promotor de saúde. E você precisa se ancorar nesses pilares da odontologia preventiva, como profilaxia e como saliva, para que você consiga melhores resultados a longo prazo. E dessa forma você consegue monetizar a altura do que você merece. Dessa forma você vai ter um posicionamento, uma autoridade que você, dentista, merece. Você não é menos que nenhum profissional, nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum advogado. Nós somos iguais e podemos fazer a grande diferença na sociedade. E nesse dia eu vou mostrar para vocês, com alguns convidados que vamos ter, como o Paulo Vinícius Soares, do PV, como Ana Cecília Aranha, como o Henrique Tabuzzi e também o Lucas vai estar conosco para mostrar a realidade de cada um e como eles trabalham dentro da odontologia preventiva, com profilaxia e como o seu modelo de negócio monetiza. Muitas vezes não é ele que coloca a mão. Tudo bem. Por exemplo, PV. O PV é um cara que ele não coloca a mão na profilaxia, mas ele trabalha muito bem com o CEPB. Mas ele tem um profissional que é treinado para fazer a profilaxia, você entende? Então, e a clínica dele foi certificada Saliva Pro. Aí, que legal. Então, às vezes... A clínica do PV foi certificada nisso. Que legal, cara. Então, às vezes, não é a Débora que vai botar a mão para fazer uma profilaxia, mas ela está dentro do diagnóstico salivar. Ela está linkada com outros profissionais que vão cuidar de verdade do seu paciente. Entendeu? Esse é o grande diferencial do clínico hoje no mercado. Por isso, sua clínica ela passa a ser uma clínica diferente.
E é isso que eu vou passar para vocês no dia 29/11. O link está na minha bio. Então, quem quiser saber um pouco mais, está lá. Tá bom? Nossa, eu amei. Eu já ia te perguntar como eu me inscrevo, então o link está na tua bio. Tá na Eu bio. amei, vai ser um sábado abençoado. Eu, com certeza, o meu time vai estar te prestigiando, né? Débora, guardo o sábado, mas o meu time com certeza vai estar te prestigiando. E aconselho a todos aqui presentes para estarem lá. Eu não tenho dúvida de que a profilaxia é o futuro e o presente da odontologia. É um pilar de sucesso para nós dentistas, porque é um pilar de sucesso da saúde do nosso paciente. E aqui o que tu traz, eu não tenho dúvida que vai agregar valor vocês estarem com o Marinho, e ainda mais ele pela primeira vez lançando, trazendo essa oportunidade para vocês. Vocês têm a oportunidade aqui de fazer história. Então, não é toda hora. Eu fiquei emocionada quando tu falou que tu ia Que legal. tem a tua data. Eu adorei a data do dia 29. Obrigado, Débora. Nesse dia sagrado, então combina com a tua missão. E trazer isso, eu não tenho dúvida. Eu recomendo, então, acabou de assistir aqui, entra lá no link, participem. Você falou uma coisa muito importante sobre ser o primeiro, né, Débora? Sobre ser o primeiro. Então, por exemplo, muita gente fala, mas eu não estou vendo meus amigos trabalhar com saliva. Eu não estou vendo meus amigos trabalhar com profilaxia. É justamente esse é o ponto. Esse é o ponto. Você precisa ser visionário. Você precisa ser o primeiro. Então, já viu aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa? Então, se os seus colegas, se sua cidade não estão trabalhando com saliva ainda, olha, abre a mente. Olha a oportunidade de ouro para você começar a trabalhar e você se diferenciar na sua área, no seu bairro, na sua cidade. Ser a referência no assunto. Pode ser saliva, pode ser profilaxia. Aí é uma oportunidade de ouro, pessoal. Então, Débora, não é fazer uma coisa diferente que vai se destacar. Às vezes é fazer uma coisa que todo mundo às vezes faz, como profilaxia, só que fazer melhor, de maneira planilhada, de maneira padronizada, profissional, de uma maneira extraordinária. Dessa forma que você vai se tornar referência no seu bairro, na sua região, na sua cidade, não importa. Não importa que você está com uma visibilidade nacional, não é sobre isso. Nosso papel aqui, logicamente, pela posição nossa, é expandir, né, esse conteúdo no Brasil todo. Mas a sua, por exemplo, como um clínico, pode ser no seu bairro. E você pode se tornar referência e monetizar muito bem. E eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer isso, à altura de realmente se surpreender dentro de uma área que é uma área muito pacífica. É uma área muito gostosa, porque promover saúde é muito gostoso. Eu fui formado para isso. Para falar sobre saúde, para promover saúde. Então, quando eu estou fazendo isso, eu me sinto muito bem, entende? Então, assim, eu estou sendo real com o meu paciente. Eu estou ajudando ele de verdade, genuinamente. E dessa forma eu consigo ser remunerado. Olha que gostoso. É um processo ganha-ganha. O paciente ganha, eu ganho e todo mundo fica feliz. Você entendeu? Então, dessa forma, eu quero pregar a nova profilaxia, a nova odontologia. Por que nova odontologia, Débora? Porque eu acho que é a nova era. Você entende? Aquilo que eu te falei, das eras. Então, passaram-se por todas essas eras. A era de Schillenburg, a era do minimamente invasivo, a era do suficiente invasivo. Agora é a era do não invasivo. Não quero que vocês invadem aquilo que não tem necessidade. Se o tratamento já vier para você restaurado para fazer um retrabalho, que tem bastante hoje retrabalho, tudo bem. Mas é muito importante fazer um retrabalho de excelência, mas manter saúde para esse paciente. E dessa forma que nós passamos para vocês, é a melhor forma que a gente julga ter na odontologia atual e do futuro. Débora, muito obrigado pela sua presença. Quero que você deixe aqui uma palavra final. Os canais eu já falei para que eu quero que você compartilhe comigo, que eu vou colocar dentro da minha comunidade para ajudar todo mundo que esteve com a gente até o final. Perfeito, um prazer estar aqui contigo, a todos presentes, todos que vão assistir essa gravação. Eu mesma já estava pensando, eu quero assistir de novo a gravação, Exatamente. Porque vale a pena. Contem comigo, a minha missão é trazer para vocês o diagnóstico salivar validado pela ciência, ou seja, que funciona no teu consultório para te trazer mais saúde para o teu paciente, para você se sentir mais valorizado como profissional. São todos bem-vindos no Saliva Pro, que é o nosso hub de conhecimento em saliva, é a fonte de conhecimento para todas as comunidades. E também convido vocês a assinarem o Saliva News. O Marinho vai colocar o link, também o link está na minha bio aqui, a Dentista Cientista no Instagram. Desejo um dia abençoado e uma semana abençoada para todos nós e muito sucesso, Marinho, no teu lançamento. E com certeza as gurias da minha equipe estarão lá presentes. A gente já vai clicar no link da bio e se inscrever.
Uma honra para mim ter vocês lá. Quero agradecer novamente, não só a você, agradecer a todos. Que fiquem com Deus e sucesso para todo mundo. Estamos aqui conectados, sempre juntos, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus, pessoal.